Seção 2 da formalização dos contratos. Artigo 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem. Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% do limite estabelecido no artigo 23, inciso 2, alínea A, desta lei, feitas em regime de adiantamento. Artigo 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa e da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta lei e às cláusulas contratuais. Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial é condição indispensável para sua eficácia. Será providenciada pela administração até o 5º dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no artigo 26 desta lei. Artigo 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais, em que a administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho e despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Parágrafo 1º. A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital ou ato convocatório da licitação. Parágrafo 2º. Em carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de execução de serviço ou outros instrumentos hábeis, aplica-se no que couber ou disposto no artigo 55 desta lei. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto nos artigos 55 e 58 a 61 desta lei e demais normas gerais no que couber. Inciso 1. Aos contratos de seguro, de financiamento, de locação, em que o poder público seja locatário e os demais cujo conteúdo seja regido predominantemente por norma de direito privado. Inciso 2. Aos contratos em que a administração for parte, como usuária do serviço público. Parágrafo 4º. É dispensável o termo de contrato e facultada a substituição prévia neste artigo, a critério da administração, e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, nos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Artigo 63. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório, e a qualquer interessado a obtenção de cópia autenticada, mediante o pagamento de emolumentos devidos. Artigo 64. A administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de recair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 desta lei. Parágrafo 1º. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. Parágrafo 2º. É facultado à administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quando os preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 81 desta lei. Parágrafo 3º. Decorridos 60 dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Seção 3 da alteração dos contratos. Artigo 65. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Inciso 1. Unilateralmente pela administração. Alínea A. Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Alínea B. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto nos limites permitidos por esta lei. Inciso 2. Por acordo das partes. Alínea A. Quando conveniente a substituição da garantia de execução. Alínea B. Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. Alínea C. Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. A linha D, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando alha econômica extraordinária e extracontratual. Parágrafo 1º. O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento até o limite de 50% para seus acréscimos. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior salvo. Inciso 2. As supressões resultantes do acordo celebrado entre os contratantes. Parágrafo 3º. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para as obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. No caso de supressão de obras, bens e serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local de trabalho, estes deverão ser pagos pela administração, pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. Parágrafo 5º. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. Parágrafo 6º. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a administração deverá restabelecer por aditamento o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Parágrafo 8º. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrente das condições de pagamento nele previstas,
bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido. Não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração do aditamento. Seção 4 da execução dos contratos. Artigo 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas e as normas desta lei, respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução, total ou parcial. Artigo 66-A. As empresas enquadradas no inciso 5 do parágrafo 2º e no inciso 2º do artigo 5º e do artigo 3º desta lei deverão cumprir durante todo o período de execução do contrato a reserva de cargos previstas em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação. Parágrafo único. Cabe à administração fiscalizar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade nos serviços e nos ambientes de trabalho. Artigo 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, especialmente designado, permitida a contratação de terceiros, para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes à sua atribuição. Parágrafo 1º. O representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. Parágrafo 2º. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. Artigo 68. O contrato deverá manter preposto, aceito pela administração, no local da obra ou serviço para representá-lo na execução do contrato. Artigo 69. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados. Artigo 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. Artigo 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Parágrafo 1º. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis. Parágrafo 2º. A administração pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 31 da Lei 8.212. Artigo 72. O contratado da execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento até o limite admitido, em cada caso pela administração. Artigo 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido. Inciso 1. Em se tratando de obras e serviços. Alínea A. Provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 dias da comunicação escrita do contratado. Alínea B. Definitivamente pelo servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 desta lei. Inciso 2. Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos. Alínea A. Provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação. Alínea B. Definitivamente
após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. Parágrafo 1º. Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e nos demais mediante recibo. Parágrafo 2º. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. Parágrafo 3º. O prazo a que se refere a linha B, no inciso 1 deste artigo, não poderá ser superior a 90 dias, salvo em casos excepcionais devidamente justificados e previstos no edital. Parágrafo 4º. Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não serem, respectivamente, lavrada ou procedida dentro do prazo fixados, reputar-se-á como realizados desde que comunicados à administração nos 15 dias anteriores à exaustão dos mesmos. Artigo 74. Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos. Inciso 1. Gêneros perecíveis e alimentação preparada. Inciso 2. Serviços profissionais. Inciso 3. Obras e serviços de valor até o previsto no artigo 23, inciso 2, alínea A, desta lei, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade. Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o recebimento será feito mediante recibo. Artigo 75. Salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou do termo normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado. Artigo 76. A administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato. Seção 5. Da inexecução e da rescisão dos contratos. Artigo 77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Artigo 78. Constitui motivo para a rescisão do contrato. Inciso 1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. Inciso 2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. Inciso 3. A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento nos prazos estipulados. Inciso 4. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento. Inciso 5. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à administração. Inciso 6. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem ou a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão, incorporação não admitidas no edital e no contrato. Inciso 7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. Inciso 8. O cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na forma do parágrafo 1º do artigo 67 desta lei. Inciso 9. A decretação de falência e a instauração de insolvência civil. Inciso 10. A dissolução da sociedade e o falecimento do contratado. Inciso 11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato. Inciso 12. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa, a que está subordinado o contratante, e exaradas no processo administrativo, a que se refere o contrato. Inciso 13. A supressão, por parte da administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido no parágrafo 1º do artigo 65 desta lei. Inciso 14. A suspensão e a execução por ordem escrita da administração por prazo superior a 120 dias,
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetida suspensão que totalize o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização, pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação. Inciso 15. O atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcela destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação. Inciso 16. A não liberação por parte da administração de área, local ou objeto para execução de obras, serviço ou fornecimento nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais, especificadas no projeto. Inciso 17. A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do contrato. Inciso 18. Descumprimento do disposto no inciso 5 do artigo 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado contraditório e ampla defesa. Artigo 79. A rescisão do contrato poderá ser: inciso 1. Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados nos incisos 1 a 12 e 17 do artigo anterior. Inciso 2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a administração. Inciso 3. Judicial nos termos da legislação. Parágrafo 1º. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. Parágrafo 2º. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos 12 e 17 do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito à devolução da garantia, inciso 2, e pagamentos devidos pela execução do contrato até a presente data da rescisão. Inciso 3. Pagamento de custo de tal desmobilização. Parágrafo 5º. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. Artigo 80. A rescisão de que trata o inciso 1 do artigo anterior acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas nesta lei. Inciso 1. Assunção imediata do objeto do contrato no estado e local em que se encontra, por ato próprio da administração. Inciso 2. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessária à continuidade na forma do inciso 5 do artigo 58 desta lei. Inciso 3. Execução de garantia contratual para ressarcimento da administração e dos valores das multas e indenizações a ela devidos. Incisos 4. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração. Parágrafo 1º. A aplicação das medidas previstas nos incisos 1 e 2 desse artigo fica a critério da administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. Parágrafo 2º. É permitido à administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2º deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do ministro de Estado competente, ou secretário estadual ou municipal, conforme o caso. Parágrafo 4º. A rescisão de que trata o inciso 4º do artigo anterior permite à administração, a seu critério, aplicar a medida prevista no inciso 1 deste artigo.